Abre a caixinha da tag! Ei, caixinha da tag curadoria! Como prometido, eu vou abrir mais uma caixinha. E essa caixinha tá muito especial, porque a tag prometeu um grande clássico da literatura contemporânea. Uau, o que será que vem por aí? Temos diquinhas esse mês? Temos sim! E essa diquinha está pra lá da Indochina. Sim, Indochina colonial francesa. O cenário do livro do mês é o território onde Marguerite Duras passou a infância e adolescência após seus pais franceses migrarem então para a colônia no Sudeste Asiático. Olha para onde a gente vai viajar esse mês. Marguerite Duras é uma das maiores vozes do feminismo do século XX. Olha a importância desse livro. Vocês sabiam que o verdadeiro nome dela é Marie Donadier? Ela é uma voz tão aclamada como a Simone de Beauvoir. Então ela foi dando vozes e vozes e vozes, passando aquelas ideias feministas até chegar no nosso tempo com Marguerite Duras. Esse nosso tempo a qual estou me referindo a uma escritora que nasceu em 1914. Só que essa escritora nasceu lá na Indochina, na Conchinchina. Sim, e não estou usando uma expressão brasileira. Ela literalmente nasceu numa cidade chamada Conchinchina, lá no Vietnã, ou seja, Indochina francesa. Olha a riqueza histórica e geográfica desse livro. Ah, então ela falava francês e chinês? Sim, ela falava, pois onde ela morava era palco de conflitos. Então ela aprendeu, sim, as duas línguas, até porque os pais dela eram imigrantes franceses. Então ela foi parar na França e lá ela teve contato com várias ideias filosóficas. Eu posso chamar de filosofia, eu posso chamar de idealismo, eu posso chamar de luta feminista, mas o importante é que esses ideais trouxeram uma liberdade que a gente tem hoje de trabalhar, de estudar e de estar aqui na internet falando sobre cultura. Afinal de contas, você sabe que mulher não pode ser inteligente, não é? Eu passo pano sim! E bora lá para a Wikipédia para a gente saber quantas contribuições na cultura esta grande escritora teve. Então a gente tem a Marguerite Donadieu, Saigon, atual cidade de Ho Chi Minh, onde ela nasceu em 4 de abril de 1914, e ela foi falecer em Paris em 3 de março de 1996. Ela deixou contribuições como romancista, novelista, roteirista, poetisa, diretora de cinema e dramaturga francesa. Olha que legal! Então, embora ela tenha nascido na cidade de Ho Chi Minh, que era palco de conflitos, como estava ali naqueles conflitos todos e a França estava envolvida, naquele lugar era propriedade de quem? Da França, então ela tem a nacionalidade francesa. E Daia, que confusão! Dá só uma olhadinha nessa foto. Quanta diversidade cultural! A gente tem moto, tem chapéu indonésio, tem uma bagunça danada, olha as casinhas como são, olha a rua como está. Gente, vai ser uma salada mista de cultura aqui. A Indochina francesa ficava situada nos atuais territórios do Vietnã. Lembra sempre, ficava. Laos e Camboja. A região foi estabelecida como colônia em 1887, seguindo sob controle do país europeu até meados do século XX. Uau! No começo do século passado, dezenas de milhares de franceses foram enviados para a Indochina, entre soldados, oficiais, administrativos e, claro, os missionários. A Indochina francesa foi um império colonial francês que reuniu esses 3 lugares, além de uma porção de um lugar chamado Cantão. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, lá em meados de 1500, quando Portugal tomou as terras do Brasil e o Brasil passou a ser Portugal, passou a ser uma colônia de Portugal. Então o Brasil, não era brasileiro até a sua independência, até a independência do povo, a independência do país. Brasil era Portugal. Então a Indochina francesa não era China, era França. Então, gente do céu, foi muita exploração, muito domínio de terras
e os missionários também andaram por lá catequizando os cidadãos. Já pensou a vida dessas mulheres como era naquele lugar? E olha que nós, brasileiros, fomos libertos de Portugal há muito tempo atrás, mas eles não. Foi pouco tempo, que nós podemos dizer pouco em relação à nossa independência aqui no Brasil e de outros países, que eles estão por conta própria. Os pais de Marguerite Duras migraram para a região para trabalhar como educadores em Sadek, cidade situada no coração do delta de Mekong, o maior rio do Sudeste Asiático. É durante a travessia da protagonista por esse rio que se passa a cena primordial de O Amante. Então nós já sabemos qual é o livro que está na caixinha. É O Amante, um dos livros mais famosos da autora. Gente, essa história vai ser fabulosa. Essa história vai trazer pra gente muita cultura. Dá pra imaginar o quanto de coisas interessantes nós vamos conhecer? Algo que comumente nós não temos contato aqui no Brasil. Uma outra cultura, um outro lugar, um outro povo, uma outra ideia e até mesmo uma outra formação cultural, uma outra formação geográfica. Vai ser demais fazer essa leitura. Então, bora abrir a nossa caixinha com cheiro de feminino? Confesso que eu tô muito feliz em abrir essa caixinha. É 1, é 2, é 3 e... Yay! Olha o mimo! Sabe que eu adoro esse saquinho? Serve para proteger os nossos livrinhos da nossa bolsa e até mesmo da chuva. Aqui vai caber os nossos pins, vai caber as nossas canetinhas marca-texto, as nossas flags, muito legal mesmo. E olha o que veio aqui dentro. Yay! Nescafé, que legal! Eu adorei esse mimo. O leitor que não gosta de café, tá doente do pé. Nescafé original extra forte. Cada xícara pode fazer uma diferença. Olha só que legal! Quem aí ama um cafezinho desse? Esse café extra forte é bom para fazer cappuccino. Fica genial! Um pouquinho de chocolate, um pouquinho de café e um pouquinho de leite em pó. Ai, fica perfeito. E o que veio mais nesse saquinho? Adesivos? Imã de geladeira. Ai, eu nem gosto, nem coleciono. Imagina, minha geladeira nem parece geladeira. Só tem imã. Só mais um café? Nescafé. Eu adoro. Quem produziu o seu Nescafé? Então aqui um pouquinho mais da empresa. A gente já sabe que Nescafé é uma das melhores empresas de café expresso no Brasil. Aqui temos uma arte incrível. E aqui a tag nos informa que vamos ter um QR Code para compartilhar as nossas histórias junto com uma xícara de café. E adesivos. Olha essa luva azul turquesa. Sinceramente, eu adoro essa cor. Vocês repararam que agora, na tag, a gente só vai ter um asterisco? A tag não conta mais os volumes por mês? Isso é bom, porque nos ajuda a completar nossa coleção, né? Porque se a gente for completar 1, 2, 3, 4, 5, fica difícil. Mas assim, podemos ter vários livros da tag sem aquele peso de ter os livros numerados, já que é uma editora que tem 10 anos no mercado. Então é bem difícil quem está entrando agora na tag e assinando a caixinha ter que recuperar todos os livros que já foram publicados em edições passadas, porque alguns estão esgotados no mercado e não estão à venda nem por colecionadores. Então a gente pode colocar na nossa estante sem aquele peso de ter tudo ordenadinho, porque leitor tem dessas manias, gente. Livro que tem que ficar lombada com lombada, não pode ficar um mais alto do que o outro. Livro que a gente tem que colocar na nossa estante e combinar por cor ou numerado. A gente é meio masoquista. Então, é o livro todo feminino e o livro tem toda uma formação aqui, uma padronagem de flores. Muito legal. Temos a mesma padronagem no suplemento de leitura e aqui uma citação da Lígia Fagundes Telles. Quem melhor que a Lígia para representar o feminino nesses tempos? E vendo que a libélula enveredava por entre os juncos, ficou pensando que mais importante do que nascer
é ressuscitar. Então, nós nascemos meninas do sexo biológico, né? Mas nós nos tornamos mulher. Mulher é algo que nos tornamos com o amadurecimento e o conhecimento do mundo através da luta pelo nosso espaço neste lugar. Olá, taggers! Recadinho da tag. Experiências do mês com o QR Code para a gente poder entrar nesse universo do livro. Nós vamos ter podcast, vamos ter uma trilha sonora e também aqui o QR Code para o aplicativo da tag. Por que ler este livro? Vencedor do prêmio Goncourt em 1984, lembrando que este é o prêmio mais importante da França. Este é o livro que tornou Marguerite Duras uma escritora best-seller, com 2,5 milhões de exemplares vendidos na França, combinando memória e ficção. Lembrando que não é porque um livro é best-seller que deixa de ser um grande clássico da literatura contemporânea. Duras narra em sua prosa fragmentada, lírica e profundamente honesta o período de transição de uma adolescente francesa que se envolve com um chinês, 12 anos mais velho. Temos o romance. Na Indochina colonial. Indicado por Edouard Louis, o livro toca em temas como o amadurecimento precoce e a transgressão de normas sociais, criando um contraste impactante entre a excitação da iniciação sexual e amorosa da protagonista e a miséria de sua família. Então nós vamos ter aqui choques de realidade, choques cultural, vamos ter aqui choque social e vamos ser uma menina à frente de seu tempo. Será que vale tudo por amor? Será que vale ultrapassar a barreira dos preconceitos por amor? Escrever não posso. Ninguém pode. É preciso dizer não podemos e escrevemos. Ou seja, nessa citação, a autora nos convida a olhar mais fundo do que o pano de fundo que é a história. O que ela quis dizer, com as ideias que ela quis passar, o que ela quis ensinar, o que ela quis nos mostrar através dessa narrativa. Então aqui a gente tem a capa francesa do Amante, mais um pouquinho sobre o livro e o curador do mês. O Edouard Louis, também francês, escritor e sociólogo. Minha língua já tá enrolando no francês. Vixe! E sociólogo. Um pouquinho sobre a Indochina colonial francesa, que aqui a gente vai ter um pouco sobre o momento histórico onde se passa a nossa história e da mesma estante. Então, não vamos ter na estante com a autora, já que a autora é falecida, mas temos o Na Minha Estante com o curador do mês. Então, o primeiro livro que li, Harry Potter, de J.K. Rowling. Então, eu já gostei dele, logo de cara. Best Friends. Livro que estou lendo, Nietzsche e a Filosofia, de Gilles Deleuze. Então, a gente tem aqui um versado em filosofia, que para entender Nietzsche, gente, não é fácil. Livro que mudou minha vida, Retorno a Reims, de Didier Eribon. Então temos aqui um leitor bem erudito. Livro que eu gostaria de ter escrito, Luz em Agosto, de William Faulkner. É só livro fabuloso, é só peso pesado da literatura e da filosofia. O último livro que me fez chorar, Mr. Porter, de Jamaica Kincaid. Então, ele gosta muito de diversificar culturas. Então, a gente vai ter um curador versado em autoliteratura, versado em grandes pesos pesados da filosofia, um autor que gosta de ler de Harry Potter, que é um best-seller universal, até um livro de Jamaica Kincaid, ou seja, ele adora gente, ele adora formação cultural, ele adora conhecer novas culturas. Então a gente pode esperar muito desse livro, hein? O último livro que me fez rir, Extinção, de Thomas Bernard. Bernard é o único autor que conseguiu me fazer rir, pois não gosto muito do riso na literatura. Livro que não consegui terminar. Muitos livros, por boas ou más razões. Estamos juntos, curador! Da mesma estante, se você gostou deste livro do mês, vai gostar também de A Morte do Pai, Relato de uma Busca, Exploração,
O Meu Amante de Domingo, A Noiva Escura e Tudo Pode Ser Roubado. Então são livros de autoficção, mulheres e sexualidade, livros para se conhecer. No universo do livro, para a gente entrar no clima, com livros, séries, filmes que orbitam o livro do mês. Hiroshima, Meu Amor, filme com roteiro de Marguerite Duras, dirigido por Alain Resnais, sobre um relacionamento entre uma atriz francesa e um arquiteto japonês. Olha que legal! Então, nós temos aqui um tema muito bacana, que é o tema interracial. Então, nós vamos conhecer o interracial com os olhos de uma cultura europeia, já que no Brasil, todo mundo aqui é miscigenado. Então, não vem dizer que um brasileiro se relacionando com um francês seja interracial, já que nós somos uma misturinha de tudo, não é mesmo? Indígena, africano e todos os imigrantes que por aqui passaram. É um caso a se pensarem, é uma ideia a se pensar, uma nova ideia. Aí está a solução. Vamos nos desfazer das bolas, fazendo-as ir pelo antigo aquaduto. É o máximo! Que idiota! Que ideia tão grande, tão grandona, idiota! Olha, ao invés de dizer essas coisas, vocês vão vigiar para ver se não vem ninguém. Assim, tenha cuidado, Chapolin. Tenha cuidado, hein? A Espécie Humana, livro do poeta e jornalista Roberto Antelme, marido de Marguerite Duras, sobre sua experiência direta nos campos de concentração nazistas durante a Guerra Mundial. Peso pesado. O Amante, filme de Jean-Jacques Annaud, adaptado do livro de Marguerite Duras e abertamente criticado pela autora. Então, temos aqui uma autora que não gostou muito do filme, não. Vai ser muito gostoso de assistir esse filme. O Simpatizante, minissérie da HBO, baseada no romance homônimo de Viet Thanh Nguyen. Acho que é assim que se pronuncia. Não, não é. Mas, enfim, que venceu o prêmio Pulitzer. Retrata a perspectiva asiática da Guerra do Vietnã. E temos aí um filme super premiado. E também um livro super premiado, cujo filme é baseado. Ih, rimou. Anne Ernaux, autora francesa ganhadora do Nobel de Literatura em 2023, conhecida por suas narrativas de autoficção, gênero do qual Duras foi precursora ainda nos anos 40. Salve-se Quem Puder, filme de Jean-Luc Godard, com participação de Marguerite Duras, que com sua própria obra audiovisual influenciou o cineasta francês. Então temos aqui também, além da alta literatura, grandes clássicos do cinema universal. E aqui mais dicas de alta literatura, nós temos Camus, O Estrangeiro, A Peste e o Primeiro Homem. O Estrangeiro é um dos livros dele mais lidos no Brasil. E não quero desanimar ninguém não, mas é uma literatura extremamente difícil e complicada de se entender. Há que entender muito, mas muito mesmo, de filosofia, um pouco de política e introspecção para ler Camus. Tá preparado para ver a capa desse livro bem complexo? Olha que lindo o projeto gráfico, ficou simplesmente sensacional. Uma obra de arte na capa do livro. Marguerite Duras, O Amante. Então aqui nós temos uma mulher nua. Isso vai traduzir sensações. O Rosinha, indicando que é um livro bem feminino, ou melhor, feminista. A Padronagem de Flores, que sempre nos representa. E caiu aqui o marcador com esse projeto gráfico do livro. Gente, é um dos marcadores mais bonitos que eu já vi. O ar era azul, podia-se apalpá-lo. Esse azul turquesa representa os sonhos e pode representar até mesmo as ilusões. Esta edição foi feita com carinho pela tag. Linda escolha da fonte, traduz inocência. É um papel de alta gramatura, não tem erros ortográficos, aquela qualidade que a gente está acostumado a receber nos livros da tag, com encadernação, ó, perfeita, capa durinha e cheirinho de livro novo, porque receber um livro novo e não cheirar é impossível, é um dos maiores pleasures de todo leitor.
O Amante é um livro que você pode ler em uma tarde. É a cena primordial em torno da qual giram todos os mitos e devaneios. Não recomendo ler esse livro de uma vez só, embora sim, por ser um livro bem rapidinho de ler e uma escrita fluida, é um livro que você possa ler sim, em uma tarde, são 125 páginas. Se você estiver bastante acostumado com a escrita da autora, com as ideias da autora e por dentro também do feminismo e de toda a sua história. Mas se você vai ter contato com esse mundo a primeira vez, é melhor você ir lendo aos pouquinhos e digerindo a história. O Amante é como um lago sem fundo, ou talvez como o fundo em uma constante mudança. Cada mergulho produz um entendimento alterado e enriquecido da topografia e a sensação de que você pode mergulhar para sempre e nunca absorvê-lo totalmente. Laura Vandenberg. A Laura deu o melhor conselho que alguém podia dar. É um livro que tem que ser absorvido e relido também muitas vezes até a gente entender todos os conceitos, entender toda a riqueza desse livro, dessa história. Seu talento artístico sugere que a arrebatadora é Marguerite Duras e nós, os arrebatados. Sim, porque ela vai contar muito da sua experiência aqui. Eu sei, porque cada autor deixa tudo de si enquanto escreve. Ele deixa o seu coração, as suas ideias, os seus pensamentos, a sua maturidade e a sua vivência em cada página. É um livro que recebeu o prêmio Goncourt em 1984, com mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos apenas na França. Este romance autobiográfico, viu que vai ter a alma da autora aqui? Acompanha a tumultuada história de amor entre uma jovem francesa e um rico comerciante chinês na Indochina pré-guerra. Com uma prosa intimista e certeira, Duras evoca a vida nas margens de Saigon nos últimos dias do Império Colonial da França e relembra não só sua experiência, mas também relacionamentos que separaram sua família e que prematuramente gravaram em seu rosto as marcas implacáveis da maturidade. Uau, gente, é um livro introspectivo. Olha por dentro da luva, todo rosinha, inocência, sonhos. Ai, meu Deus do céu, meu coração já tá doendo. O sentir, o feminino, o desabrochar da maturidade, o aprender a ser mulher. Então me conta o que vocês acharam do livro do mês. Eu tô super ansiosa para ler, porque eu sei que vai ser uma leitura sensível, um livro para se ler com calma, um livro que vai expandir a nossa mente, os nossos horizontes e também vai nos deixar mais inteligentes em contato com outras realidades. Então nós temos aqui uma história pré-guerra. Nós vamos ter aqui contato com outras culturas, com outras ideologias, com outros tempos, com outras formas de pensamento e como alguém à frente do seu tempo vai poder lutar pelo amor da sua vida num mundo tão diferente, num lugar tão diferente, numa sociedade, num palco socioeconômico, cultural tão diverso. Alguém que não sabe nem quem é, se é indochinesa, se está entre a guerra, entre a paixão, entre o amor, se está na França, aquele povo, aquela diversidade na cabeça de uma menina que está aprendendo a viver. Do caos à ordem, Marguerite Duras, o amante. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E já já a gente volta com mais uma caixinha da tag. Então fique por aqui. Muitos, muitos, muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor.